Durante toda a vida, a maioria das pessoas foi treinada a olhar para fora em busca de mudança, segurança, direção e poder. Desde cedo, aprende-se que as circunstâncias moldam o destino, que o ambiente define os limites e que a vida é algo que acontece a você, e não a partir de você. Essa crença silenciosa, repetida milhões de vezes, cria uma humanidade em constante reação, sempre tentando ajustar o mundo externo na esperança de finalmente sentir controle, plenitude ou sentido. No entanto, essa busca incessante fora de si não é sinal de ambição verdadeira, mas de desconhecimento interno. É o sintoma claro de alguém que não foi apresentado à própria fonte. A maioria vive como um ímã desligado, caminhando entre oportunidades, relações e possibilidades, sem perceber que o verdadeiro poder de atração nunca esteve nas coisas, nas pessoas ou nos eventos, mas no campo invisível que opera dentro da mente. Riqueza, saúde, clareza e estabilidade não são objetivos finais, mas efeitos colaterais naturais de um estado interior específico. Quando alguém vive apenas reagindo ao que acontece fora, passa a vida tentando controlar consequências, sem jamais tocar a causa. Já aquele que compreende o princípio interno deixa de correr atrás dos resultados e passa a governar o ponto de origem de tudo o que se manifesta. Existe uma diferença profunda entre viver empurrado pelas circunstâncias e viver a partir de dentro. O primeiro estado é marcado por esforço constante, ansiedade e sensação de escassez. O segundo nasce de alinhamento, confiança e direção silenciosa. Essa mudança não ocorre por sorte, nem por intervenção externa, mas por entendimento. Um entendimento antigo, universal e repetidamente ignorado. Dentro de cada ser humano existe uma verdadeira casa do tesouro, repleta de recursos invisíveis, inteligência criadora e poder organizador. Não se trata de metáfora poética vazia, mas de uma realidade funcional que governa silenciosamente cada resultado da vida. O subconsciente não é um acessório da mente, nem um espaço passivo, mas a causa primária de tudo aquilo que se experimenta no plano visível. Este roteiro não promete fórmulas mágicas, nem soluções externas travestidas de novidade. Ele revela um princípio que sempre esteve operando, quer você soubesse disso ou não. Um princípio que governa resultados com precisão absoluta. Ao longo deste caminho, você será convidado a deslocar o eixo do poder, abandonar a dependência do exterior e reconhecer que a fonte real de criação, direção e transformação sempre esteve disponível, aguardando apenas consciência e cooperação. Existe dentro de cada ser humano uma fonte que não conhece desgaste, escassez ou exaustão. Essa fonte não depende do tempo, das condições externas ou das circunstâncias do mundo, pois sua natureza é anterior a todas elas. O subconsciente não é um depósito limitado de memórias ou hábitos automáticos, como muitos acreditam, mas uma mina viva e incessante de inteligência criadora, amor organizador e poder de expressão. Quanto mais se extrai dele, mais ele revela, porque sua essência não é material, e sim principiológica. A visão materialista da vida ensinou o homem a acreditar que tudo é finito, que os recursos são escassos e que o sucesso de um necessariamente reduz as possibilidades do outro. Essa crença moldou mentes ansiosas, defensivas e permanentemente em estado de sobrevivência. No entanto, essa lógica não se sustenta quando se observa a fonte real da criação. O subconsciente não opera por divisão, mas por expansão. Ele não empobrece ao dar, nem se enfraquece ao expressar, pois sua função natural é gerar forma a partir da ideia. É por isso que alguns indivíduos parecem caminhar pela vida com uma força invisível ao redor deles, enquanto outros atravessam os mesmos caminhos sem produzir impacto algum.
O homem magnetizado é aquele que vive conectado ao próprio centro interior, alinhado com essa fonte profunda que organiza pensamentos, emoções e ações numa mesma direção. Já o homem desmagnetizado vive fragmentado, reagindo ao ambiente, tentando compensar externamente a ausência de alinhamento interno. A verdadeira confiança não nasce da comparação, nem da necessidade de provar valor ao mundo. Ela surge quando a mente consciente repousa sobre uma base interna sólida, sabendo que a fonte não está fora de alcance. Confiança não é arrogância disfarçada, mas coerência entre aquilo que se pensa, se sente e se aceita como verdade interior. Quando esse alinhamento ocorre, a mente deixa de oscilar entre esperança e medo, porque passa a operar a partir de um ponto estável. O medo, por sua vez, é sempre um sinal claro de desconexão do centro interior. Ele surge quando o indivíduo acredita que sua sobrevivência, valor ou segurança dependem exclusivamente de fatores externos. Quanto maior a distância entre a mente consciente e o subconsciente, mais intensa se torna essa sensação de vulnerabilidade. O medo não é um inimigo a ser combatido, mas um indicador preciso de que o fluxo interno foi interrompido. Esse entendimento não é novo, nem pertence a uma escola específica de pensamento. Ele atravessa civilizações, tradições espirituais e sistemas filosóficos antigos. Os sábios de todas as épocas sabiam que o verdadeiro ouro nunca foi encontrado no solo externo, mas no interior da consciência humana. Eles compreendiam que aquele que domina o próprio mundo interno jamais é verdadeiramente pobre, pois carrega consigo a fonte de toda provisão, direção e ordem. Reconhecer a casa do tesouro interior é o primeiro rompimento real com a ilusão da escassez. É o momento em que o indivíduo deixa de se ver como alguém que precisa conquistar poder e passa a agir como alguém que precisa apenas aprender a cooperar com aquilo que já possui. A partir desse ponto, a vida deixa de ser uma luta por controle e começa a se tornar uma expressão natural de alinhamento interno. Durante séculos, o ser humano foi condicionado a acreditar que o poder está sempre em algo externo, oculto em lugares distantes, guardado por poucos ou revelado apenas a quem descobre a técnica certa, o livro certo ou o método certo. Essa busca interminável por segredos externos cria a ilusão de progresso, enquanto mantém a pessoa eternamente dependente de algo que nunca chega a completar o vazio interno. Quanto mais se procura fora, mais distante se fica da fonte real. O erro fundamental dessa jornada está em procurar no lugar errado. Tudo aquilo que realmente cria, direciona e sustenta a experiência humana não opera no mundo visível, mas no campo invisível da mente. Ainda assim, o subconsciente costuma ser o último lugar onde as pessoas decidem olhar. Antes disso, exploram ambientes, relações, sistemas, gurus, promessas e estruturas externas, como se o poder estivesse escondido em algum ponto do mundo físico esperando ser encontrado. O maior segredo nunca foi algo a ser adquirido, aprendido como um truque ou conquistado por mérito especial. Ele sempre existiu como uma capacidade ativa, operando silenciosamente dentro de cada indivíduo. O poder que molda a realidade não surge quando algo novo é adicionado à pessoa, mas quando aquilo que já está presente é finalmente reconhecido e compreendido. Nada precisa ser criado do zero, pois o princípio já está funcionando desde o primeiro pensamento consciente. A razão pela qual a maioria nunca acessa esse poder não está na falta de capacidade, mas na ignorância sobre o próprio funcionamento interno. Quando alguém desconhece como a própria mente opera, torna-se vítima automática de seus próprios processos mentais. Pensamentos repetidos sem consciência se transformam em padrões. Padrões se tornam experiências, e experiências reforçam a crença de que a vida é algo incontrolável.
O sofrimento nasce exatamente desse ciclo inconsciente. Enquanto a pessoa acredita que os acontecimentos externos são a causa de seus estados internos, permanece presa a uma lógica invertida. Nesse estado, tenta corrigir a vida mudando cenários, pessoas e circunstâncias, sem jamais tocar o mecanismo que gera tudo isso. O subconsciente continua operando fielmente, executando comandos mentais que nunca foram escolhidos de forma consciente. A virada real começa no momento em que ocorre uma decisão silenciosa, porém definitiva. A decisão de parar de procurar fora aquilo que sempre operou dentro. A decisão de assumir responsabilidade pelo próprio mundo mental. A decisão de compreender que a ignorância do funcionamento interno não é um pecado, mas continuar nela é uma escolha. Quando essa decisão é tomada, algo muda imediatamente na postura interna do indivíduo. Ele deixa de ser um buscador ansioso e se torna um observador consciente. A partir desse ponto, o poder deixa de ser um mistério distante e passa a ser um princípio acessível. Não porque algo novo foi revelado ao mundo, mas porque a pessoa finalmente voltou sua atenção para o lugar onde o verdadeiro segredo sempre esteve. Para compreender o verdadeiro papel do subconsciente, é necessário removê-lo definitivamente do campo do misticismo vago e das crenças nebulosas que o tornaram desacreditado para muitos. O subconsciente não é uma força subjetiva que funciona apenas quando alguém acredita nela, nem um recurso espiritual instável que responde a desejos aleatórios. Ele opera como um princípio universal, tão impessoal e constante quanto qualquer lei que governa a natureza. Princípios universais não dependem da opinião humana para funcionar. A gravidade não pergunta se alguém acredita nela antes de agir, assim como a eletricidade não altera seu comportamento conforme a fé do observador. Da mesma forma, o subconsciente não negocia com dúvidas, medos ou esperanças. Ele simplesmente executa, com precisão absoluta, aquilo que lhe é impresso, de forma consistente pela mente consciente. Quando se observa a física, a química ou os ciclos naturais, percebe-se um padrão claro de causa e efeito. Uma semente lançada ao solo correto, nas condições adequadas, inevitavelmente germina. Um composto químico reage sempre da mesma forma quando submetido às mesmas condições. Esses processos não são mágicos, mas previsíveis, ordenados e governados por leis que não fazem exceções pessoais. O subconsciente segue essa mesma lógica, embora opere em um plano mais sutil. O erro histórico da humanidade foi tratar o funcionamento interno como algo subjetivo demais para ser compreendido, quando, na verdade, ele é apenas invisível aos sentidos comuns. O subconsciente é uma lei de expressão, responsável por dar forma concreta ao conteúdo mental que recebe repetidamente. Ele não julga, não seleciona e não questiona. Apenas aceita o padrão dominante e o projeta no tempo como experiência vivida. Tudo aquilo que é impresso na mente, quando aceito emocionalmente e repetido com constância, inicia um processo inevitável de manifestação. Esse processo não acontece de forma instantânea porque obedece a ritmos naturais, assim como uma semente precisa de tempo para atravessar o solo antes de surgir à superfície. A impaciência humana não invalida o princípio, apenas revela desconhecimento sobre seu funcionamento. Quando se entende isso, a fé deixa de ser um ato cego e emocional para se tornar compreensão prática da lei. Fé não é acreditar sem provas, nem esperar que algo externo intervenha a seu favor. Fé é saber que um princípio está em operação constante e agir em conformidade com ele. É a confiança tranquila de quem compreende o mecanismo, não a esperança ansiosa de quem depende do acaso. O subconsciente, como princípio impessoal,
responde da mesma forma a todos, sem exceções ou favoritismos. Ele não distingue pensamentos conscientes, desejados de pensamentos inconscientes, habituais. Ele trabalha com aquilo que recebe de forma dominante, transformando padrões mentais em padrões de vida. Quando essa verdade é compreendida, a responsabilidade deixa de ser um peso e passa a ser uma libertação silenciosa. Nada disso exige crença mística, devoção cega ou adesão a sistemas simbólicos específicos. Exige apenas observação, entendimento e alinhamento. Assim como ninguém precisa acreditar na lei da gravidade para caminhar com segurança, também não é necessário acreditar no subconsciente como um dogma, mas compreendê-lo como um princípio funcional que sempre esteve operando. A partir desse ponto, a mente deixa de ser um território de mistério e passa a ser um campo de cooperação consciente com a própria lei que governa a experiência humana. A fé, ao contrário do que foi ensinado por séculos, não é um ato místico, emocional ou dependente de símbolos externos. Ela não nasce da repetição de palavras, nem da devoção a imagens, rituais ou figuras específicas. A fé é uma operação mental precisa, silenciosa e inevitável, que ocorre sempre que um pensamento é aceito pela mente como verdadeiro. Onde há aceitação interna, há fé em funcionamento, independentemente do nome que se dê a ela. Todo pensamento aceito deixa de ser apenas uma ideia abstrata e se transforma em uma ação incipiente. Antes de qualquer movimento no mundo físico, antes de qualquer decisão visível, existe um comando mental que foi recebido, validado e registrado no campo profundo da mente. O pensamento é o primeiro estágio da ação, assim como a semente é o primeiro estágio da árvore. Nada se manifesta sem antes passar por esse nível invisível. O subconsciente não analisa, não questiona e não julga o conteúdo que recebe. Ele reage automaticamente àquilo que é mantido com convicção, repetição e carga emocional. Não importa se o pensamento é considerado positivo ou negativo do ponto de vista moral. O que importa é o grau de aceitação interna. Aquilo que a mente aceita como verdadeiro passa a ser tratado como um comando legítimo, e o subconsciente trabalha incansavelmente para expressá-lo em forma de experiência. É por isso que muitas perdas, limitações e padrões de sofrimento não são acidentes do destino, nem punições externas, mas reflexos diretos de crenças silenciosas que operam no interior. Medos aceitos como realidade, ideias herdadas de fracasso, escassez ou incapacidade, quando internalizadas, tornam-se leis pessoais. A mente não cria exceções para quem ignora o próprio funcionamento. Ela apenas executa. O erro mais comum da humanidade foi deslocar a fé para fora, acreditando que o poder reside no objeto da crença e não no ato mental de crer. Pessoas acreditam que a fé está em algo específico, quando na verdade ela está sempre no processo interno de aceitação. O objeto é irrelevante. A mente não responde ao símbolo, mas ao significado que foi atribuído a ele. Quando isso é compreendido, superstições perdem força e o indivíduo recupera autoridade sobre o próprio campo mental. Abandonar crenças herdadas não significa negar tradições ou atacar sistemas externos, mas reconhecer que nenhuma estrutura externa possui poder próprio. Todo poder que parece vir de fora apenas reflete um estado interno já aceito. Quando o indivíduo entende que a fé é uma lei mental em operação contínua, ele deixa de se sentir vítima de forças invisíveis e passa a atuar em cooperação consciente com o mecanismo que sempre esteve ativo. Pensar nesse contexto não é um passatempo inocente, mas um ato criador constante. Cada pensamento sustentado é um voto dado à experiência futura. Cada crença mantida é um acordo silencioso com um tipo específico de realidade.
Compreender a lei da fé é compreender que a vida responde, com precisão absoluta, não ao que se deseja superficialmente, mas ao que se aceita internamente como verdade. Um dos maiores equívocos que o ser humano comete ao tentar mudar a própria vida é acreditar que a mente funciona como uma unidade única, homogênea e obediente à vontade momentânea. Essa ilusão faz com que muitas pessoas se frustrem ao perceber que boas intenções, decisões racionais e desejos sinceros não produzem os resultados esperados. O problema não está na intenção, mas no desconhecimento da estrutura interna que governa a experiência. A mente humana opera por meio de duas funções distintas, complementares e profundamente desiguais em poder. A mente consciente é o centro da escolha, da análise, da decisão e da direção. É ela que pensa, avalia, compara e define rumos. Já a mente subconsciente não questiona, não analisa e não debate. Ela executa. De forma fiel, constante e absolutamente precisa, o subconsciente expressa aquilo que lhe é impresso como verdade. Essa diferença cria um conflito invisível na maioria das pessoas. O chamado pequeno eu, ligado à mente consciente, deseja progresso, segurança, abundância e equilíbrio. O grande eu, que opera através do subconsciente, continua reproduzindo padrões antigos, crenças herdadas e condicionamentos emocionais profundamente enraizados. Quando esses dois níveis não estão alinhados, o resultado inevitável é a repetição dos mesmos cenários, ainda que a intenção consciente seja diferente. A consciência é o comandante legítimo desse sistema, mas apenas quando assume essa função de forma clara e consistente. O erro mais comum é acreditar que desejar algo equivale a ordenar corretamente. Pensar de forma superficial, enquanto internamente se mantém medo, dúvida ou sensação de incapacidade, é emitir comandos contraditórios. O subconsciente não responde às palavras bonitas, mas ao conteúdo aceito como verdadeiro no campo interno. Por essa razão, tantas pessoas afirmam querer mudança, mas continuam vivendo os mesmos ciclos. Elas dão ordens confusas ao próprio sistema mental. Desejam prosperidade enquanto alimentam crenças de escassez. Buscam paz enquanto mantêm diálogo interno de conflito. Querem segurança enquanto reforçam imagens mentais de perda. O subconsciente, como executor fiel, apenas manifesta aquilo que recebe de forma dominante e repetida. Não existe punição, julgamento ou acaso nesse processo. Existe apenas fidelidade à ordem recebida. O subconsciente não distingue o que é bom ou ruim, desejável ou indesejável. Ele apenas transforma padrões mentais em experiências concretas. Quando a consciência não compreende esse funcionamento, passa a culpar o mundo externo, as pessoas ou o destino, sem perceber que está colhendo resultados de comandos internos mal formulados. Compreender a dualidade da mente é assumir responsabilidade real. Significa entender que mudar a vida não exige força contra o mundo, mas clareza dentro de si. Quando o pequeno eu aprende a falar com autoridade, coerência e constância, o grande eu passa a trabalhar a favor e não contra. A partir desse alinhamento, o conflito interno se dissolve e a mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um sistema cooperativo, preciso e profundamente poderoso. Para compreender como o subconsciente atua na construção da realidade, é necessário abandonar explicações abstratas e assumir uma imagem simples, direta e impossível de ignorar. A mente humana funciona como um jardim vivo, em constante atividade, onde algo está sendo plantado o tempo todo, quer o indivíduo esteja consciente disso ou não. Não existe terreno neutro sem cultivo, pois até mesmo a ausência de cuidado é uma forma de semeadura. Cada pensamento que atravessa a mente consciente funciona como uma semente lançada nesse solo invisível.
Algumas sementes são escolhidas com intenção, enquanto outras entram por repetição, hábito ou influência externa. O ponto crucial é que o subconsciente não analisa, não julga e não questiona o que recebe. Ele apenas aceita o conteúdo mental dominante e trabalha incansavelmente para expressá-lo em forma de experiências, comportamentos e circunstâncias. O subconsciente é um solo absolutamente neutro, sem preferência moral ou intelectual. Ele não distingue pensamentos considerados positivos de pensamentos considerados negativos. Tudo o que lhe é entregue com constância, emoção e aceitação é tratado como uma ordem legítima. A qualidade da colheita, portanto, nunca depende do acaso, mas da natureza das sementes que foram plantadas ao longo do tempo. A colheita é inevitável e precisa. Assim como na natureza, não existe erro no processo, apenas fidelidade à lei. Quem semeia medo, dúvida e expectativa de fracasso não colhe punição, mas coerência. Da mesma forma, quem cultiva ideias de clareza, confiança e direção não recebe recompensa, mas manifestação. O subconsciente apenas confirma aquilo que foi aceito como verdade interna. A repetição é o mecanismo que transforma um pensamento passageiro em um padrão ativo. Um pensamento isolado tem pouco poder, mas quando repetido com frequência e acompanhado de carga emocional, passa a ser aceito como realidade interna. A emoção funciona como o fertilizante que acelera o enraizamento da semente, enquanto a aceitação silenciosa permite que ela se torne parte do solo mental. Com o tempo, esses padrões deixam de ser percebidos como pensamentos e passam a ser sentidos como quem eu sou, como a vida funciona ou o que sempre acontece comigo. Nesse estágio, o indivíduo já não reage aos pensamentos, mas às colheitas que eles produzem, sem perceber que continua regando as mesmas sementes todos os dias. Assumir responsabilidade total pelo jardim mental não é um fardo, mas uma libertação. Significa compreender que nada precisa ser combatido no mundo externo, enquanto o mundo interno continuar sendo cultivado de forma inconsciente. O controle do pensamento não é repressão, mas direção consciente. É a decisão clara de cooperar com a lei que governa a mente, escolhendo deliberadamente o que será nutrido e o que será deixado de morrer por falta de atenção. Quando o indivíduo entende esse princípio, deixa de pedir mudanças ao mundo e passa a organizar o campo onde todas as mudanças realmente nascem. O jardim mental, quando cultivado com intenção, constância e compreensão, inevitavelmente produzirá uma realidade compatível com aquilo que foi plantado. Assumir a autoridade interna não é um ato de força contra si mesmo, nem uma tentativa de controle rígido das emoções ou dos pensamentos. Trata-se de reconhecer quem ocupa o posto de comando dentro da própria mente e de restaurar uma hierarquia que, na maioria das pessoas, foi invertida ao longo da vida. Quando o mundo interior não tem direção clara, o subconsciente passa a reagir a estímulos externos, memórias antigas e emoções não treinadas, criando uma sensação constante de instabilidade e perda de controle. Falar com autoridade ao mundo interior significa estabelecer uma comunicação consciente, firme e coerente com o próprio subconsciente. Não se trata de repetir palavras vazias ou afirmações mecânicas, mas de assumir uma postura interna de comando, onde a mente consciente deixa de pedir, implorar ou duvidar, e passa a orientar com clareza. O subconsciente responde à convicção, não à esperança frágil. Ele obedece à direção clara, não à confusão emocional. As emoções, longe de serem inimigas ou forças incontroláveis, são energias treináveis que seguem liderança. Quando não há autoridade interna, elas dominam o comportamento, distorcem percepções e arrastam o indivíduo para reações automáticas.
Quando há comando consciente, as emoções passam a cooperar com a direção escolhida. Medo, ansiedade e dúvida deixam de ser obstáculos e passam a ser sinais de ajuste, indicando onde o alinhamento ainda precisa ser fortalecido. O subconsciente, por sua natureza, é um executor fiel. Ele não questiona ordens, não avalia se algo é possível ou não, e não distingue realidade externa de realidade mental intensamente aceita. Sua função é obedecer ao conteúdo dominante da mente consciente. Quando essa mente emite sinais contraditórios, carregados de insegurança e ambiguidade, o resultado é desordem nos efeitos. Quando a emissão é clara, contínua e carregada de convicção, o subconsciente organiza comportamentos, percepções e oportunidades de forma consistente. Na prática, isso se manifesta nas situações mais comuns da vida. Diante de um desafio, o indivíduo alinhado não entra em conflito interno, nem se perde em diálogos mentais caóticos. Ele escolhe uma direção interna antes de agir externamente. Sua postura mental antecede suas ações, e essa postura cria coerência entre pensamento, emoção e comportamento. Essa coerência é percebida pelo mundo como segurança, presença e autoridade natural. Clareza, convicção e direção não são traços de personalidade raros, mas estados internos treináveis. Quanto mais o indivíduo assume o comando da própria mente, mais natural se torna esse alinhamento. Aos poucos, a vida deixa de parecer um campo imprevisível e passa a se comportar como um sistema responsivo, reagindo à qualidade da liderança interna exercida. Nesse estágio, o indivíduo compreende que não é passageiro da própria existência, nem refém das circunstâncias externas. Ele é o capitão do próprio navio, consciente das leis que regem o movimento, atento aos sinais do percurso e firme no leme da direção escolhida. Quando a autoridade interna é restaurada, o poder profundo deixa de ser algo abstrato e passa a se expressar como ordem, fluidez e domínio silencioso sobre o próprio destino. Chega um ponto em que a busca termina, não porque todas as respostas foram encontradas fora, mas porque a consciência amadureceu o suficiente para reconhecer onde sempre esteve a fonte. O mundo exterior, com toda a sua variedade de formas, desafios e oportunidades, nunca foi o criador, mas apenas o reflexo fiel de estados internos mantidos com constância. Quando essa compreensão se instala, algo se estabiliza dentro do indivíduo, e a vida deixa de parecer um território hostil para se tornar um campo de expressão ordenada. Nada no exterior possui poder próprio para conceder ou retirar sentido, direção ou valor. As circunstâncias apenas respondem, com precisão impessoal, aquilo que é sustentado no nível mental mais profundo. Por isso, consistência não é fruto de esforço excessivo nem de vigilância tensa, mas o resultado natural de alinhamento interno. Quando pensamento, sentimento e aceitação caminham na mesma direção, a realidade externa se reorganiza sem conflito, como um efeito inevitável da causa correta. A casa do tesouro interior nunca esteve fechada, nem reservada a poucos escolhidos. Ela permaneceu disponível o tempo todo, silenciosa e funcional, enquanto muitos acreditavam que precisavam conquistar fora aquilo que já operava dentro. Ao reconhecer essa casa como sua, o indivíduo deixa de mendigar resultados e passa a expressar estados. Ele não implora ao mundo por permissão, porque compreende que o mundo apenas obedece à lei que governa a mente. Mudar o pensamento não é um gesto superficial, nem um exercício de positividade forçada. É uma alteração real no ponto de comando da vida. Cada mudança sustentada no conteúdo mental representa uma mudança inevitável no destino, não por acaso ou sorte, mas por coerência com a lei. O futuro não surge do nada, ele se forma silenciosamente, a partir daquilo que foi aceito, repetido e sentido como verdade.
Viver em cooperação com a lei mental é abandonar a luta contra os efeitos e assumir responsabilidade pela causa. É falar com autoridade ao próprio mundo interior, sabendo que ele executa fielmente aquilo que recebe como ordem legítima. Nesse estado, a vida ganha uma qualidade de firmeza, clareza e simplicidade que não depende de garantias externas. Quando o poder interno governa, o externo obedece sem resistência, não por submissão mística, mas por funcionamento natural. E aquele que compreende isso não busca mais provas, porque vive a confirmação diária de que a realidade responde, com exatidão, à mente que aprendeu a comandar a si mesma. O uso de áudios como ferramenta de reprogramação mental é essencial para alinhar o subconsciente com saúde, equilíbrio e bem-estar. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente começa a dissolver padrões antigos. Esse processo atua tanto na cura quanto na manifestação consciente, por meio da lei mental que governa pensamentos, emoções e resultados. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe nos comentários seus insights e percepções, pois é pela repetição e pelo entendimento correto que a transformação se torna real. Nos vemos no próximo vídeo.